As domésticas desempenham um importante trabalho na sociedade, porém, nem sempre foram reconhecidas. A maioria não tinha salário e nem direitos garantidos. Mas nos últimos anos, a situação para quem exerce a profissão está mudando. Vamos acompanhar uma reportagem da Danusa Azevedo que fala sobre direitos trabalhistas das domésticas nos dias de hoje. Em 2019, o Brasil registrou um recorde no número de trabalhadores domésticos, mais de 6 milhões de pessoas, e muitas na informalidade. Mas empregado doméstico tem direito sim. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a advogada trabalhista e também professora Juliana Mendonça, que já está aqui comigo ao vivo. Olá, doutora Juliana, muito obrigada pela participação aqui na TV Pai Eterno. Obrigada eu pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. A gente sabe do importante trabalho que os empregados domésticos exercem, eles nos auxiliam, estão em casa ali à disposição, mas a gente sabe que é importante também que eles trabalhem com base em tudo que é aquilo que a legislação prevê, né? Para o pessoal de casa entender melhor, quais os direitos do empregado doméstico? Ele tem todos os direitos previstos na CLT? O empregado doméstico, ele é um empregado com os mesmos direitos, basicamente, de outros trabalhadores urbanos. Mas o direito dele está previsto na Lei Complementar 105, de 2015. Mas ele tem 13º, férias, FGTS, tem algumas peculiaridades diferentes da legislação dos trabalhadores urbanos. E é determinado, porque a gente sabe assim, que tem um empregado doméstico que vai todo dia, cumpre uma quantidade de horas, mas tem aquele empregado doméstico que vai só, às vezes, uma vez por semana, 2 vezes. Como dividir o que é o direito de um e o que é o direito de outro? Nessa lei complementar, ela traz que se o trabalhador doméstico for 2 vezes por semana, até 2 vezes por semana, ele não é considerado um empregado, ele pode ser considerado apenas diarista. Acima de 2 vezes por semana, ele é considerado empregado. É comum as pessoas acharem que somente a faxineira ou somente a babá é considerada empregada doméstica, né? Mas outras pessoas, caseiro, jardineiro, pode ser doméstico, desde que esteja no âmbito residencial e que não tenha intenção de lucratividade por parte do seu empregador. E qual que é a diferença de um trabalhador que trabalha ali no ambiente doméstico e outro que o empregador está tendo lucro? Existe diferença de benefícios? Existe diferença na legislação por parte dos direitos? Existe uma diferença na legislação. Um exemplo que tem de diferença na legislação é que se o empregador doméstico chamar o empregado doméstico para trabalhar em uma viagem com eles, né, com a família, ele vai receber um adicional de 25% da hora dele de trabalho. Já se for um trabalhador urbano, não tem essa previsão legal. Esse é um dos exemplos, tá? Mas existem outras diferenças que não são tão gritantes, mas existe uma diferençazinha ali, sim, de tratamento. Mas, por exemplo, 13º, férias, é igual, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural. E também para o trabalhador doméstico. E a pessoa que está querendo contratar um empregado doméstico, o que ela deve fazer, quais os procedimentos que ela deve seguir? Existe um cadastro que tem que ser feito lá no E-Social. É um cadastro muito simples. O doméstico, ele tem como você fazer o registro desse trabalhador de forma muito simplificada, através no site do E-Social. Lá vai dar todos os valores corretamente, você só precisa fazer o cadastro. E lá, mensalmente, vai fazer o registro de quanto você tem que pagar, qual é a 13º, qual que é o valor de férias. Só basta você fazer os registros e lá te dá todos os direcionamentos, inclusive recibos para o seu doméstico assinar lá o que ele está recebendo. Advogada Juliana, conta para nós, uma pessoa que está um empregador, que tem um empregado doméstico em casa e a situação não está regularizada, ele quer regularizar essa situação, como que ele deve proceder? Primeiramente, ele deve entrar no site do E-Social e fazer o registro desse trabalhador, né?
registrar a carteira desse trabalhador, e assim lá vai haver as diferenças que ele deve ter o recolhimento para trás, né? Porque se ele fizer o registro só dali para frente, fica aquele passivo, aquela parte que o empregado trabalhou, porém ele não teve os recolhimentos devidos, tanto de FGTS quanto os recolhimentos de INSS, que é necessário para que possa ele se aposentar, que ele possa ter os seus direitos garantidos. Importante que o empregador saiba que o valor que ele vai recolher de encargos previdenciários, tá? E fiscais, ali é no percentual de 20%. Já fez de uma forma, o próprio Simples, ele traz de uma forma, o E-Social traz de uma forma simplificada esses valores de recolhimento. Então, tanto o FGTS que é de 8%, aquela multa de 40% que todo trabalhador urbano tem, paga ao final do contrato, o trabalhador doméstico ele recebe, né, o empregador tem que fazer o pagamento mensalmente, que é no percentual de 3,2% da remuneração daquele trabalhador. Tem ainda 8% de recolhimento de INSS e 0,8% que é referente ao FAT, é um seguro que é feito para esses trabalhadores. Então, o empregador, de forma muito simplificada, ele vai fazer o recolhimento apenas de 20% do salário daquele empregado, o que facilita bastante para não ter que fazer várias guias para fazer recolhimento. Para que fique bem claro para o empregado doméstico que está acompanhando aqui a TV Pai Eterno, quais os direitos básicos que ele tem? É o salário, é hora extra, é férias? Conta pra gente, doutora. Sim, ele tem direito ao salário família, né? O empregado doméstico, ele tem também direito ao salário família, muitos não sabem, para trabalhadores de baixa renda, que têm filhos de até 14 anos, eles precisam entregar a documentação, documento de nascimento do filho de menos de 14 anos, como eu falei, e registro que ele está na escola, registro de vacinação para o empregador vai fazer esse cadastro junto ao E-Social para que esse trabalhador tenha direito a esse benefício. O doméstico tem direito a 13º salário, né, todo ano ali, primeira parcela entre fevereiro e novembro de cada ano e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Ele tem direito a férias, a cada 12 meses de trabalho ele adquire um direito a férias, que é um período ali de 30 dias de descanso, com direito garantido ao seu salário, mais 1/3. Ele tem direito a FGTS, quando ele é dispensado ele saca esse FGTS e também aquela seguro equivalente à multa de 40%, né? Do FGTS, ele vai ter direito ao seguro-desemprego também quando ele for demitido sem justa causa, só que é um pouco diferente dos trabalhadores urbanos, porque o seguro-desemprego do doméstico é no valor de um salário mínimo e apenas 3 parcelas. Se ele fizer um acordo individual com o seu empregador, o intervalo dele ele pode reduzir para 30 minutos, aquele horário de almoço, né? Durante a jornada, que é obrigatório que seja de 1 hora a 2, esse trabalhador doméstico pode negociar para reduzir para 30 minutos. É importante que tanto o empregado quanto o empregador tenha o registro da jornada. É obrigação do empregador ter o registro da jornada desse empregado, que seja através de uma folha de ponto que você compra numa papelaria, ou mesmo você consegue imprimir na internet, é uma coisa muito simples. A advogada Juliana Mendonça, muito obrigada pela participação.